meus irmãos, como vão vocês? Aqui é o pastor Daniel, mais uma vez com vocês. Nessa série de 4 vídeos, nós estamos profetizando sobre o ano de 2025. No primeiro vídeo, nós falamos sobre o tema do ano de 2025, que é o ano de portas abertas. Nesse primeiro vídeo, eu comentei sobre um vídeo do apóstolo Lamartine, onde ele recebeu de Deus a direção para o ano de 2025, o ano de portas abertas. Nós falamos ali sobre maturidade, sobre estar prontos, estar maduros para a volta de Jesus. Falamos também sobre um desafio, 2 desafios que eu coloquei para a nossa igreja nesse ano de 2025. De você orar e trazer um culto familiar pelo menos uma vez na semana, e você orar e falar de Jesus por uma pessoa todas as semanas desse ano. Eu quero profetizar que você será um agente de Deus. Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. No segundo vídeo, eu falei um pouquinho sobre como exercer o sacerdócio dentro da sua casa, uma vez que o meu desafio é para que você faça um culto familiar por semana. Eu profetizo que você será esse pastor, esse sacerdote que está profetizado ali no Salmo 23. Você será esse sacerdote sobre a sua casa, sobre a sua família. E continuando esse processo, nessa terceira semana, nesse terceiro vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre orar. Como orar? Talvez você esteja assim, cara, a gente está fazendo os nossos cultos familiares, mas não sei nem orar direito, não sei nem como orar, né? Orar é falar com Deus. Orar é direcionar a tua voz, o teu pedido, né, para o Senhor, né? E Jesus, ele ensinou os seus discípulos a orar, né? E essa oração, a oração do Pai Nosso, ela não é uma reza, ela não é algo que a gente deve ficar repetindo, ainda que possamos repetir, mas é muito mais uma forma como Deus nos ensina. É como se Ele estivesse dando o caminho de como nós devemos orar. A oração deve seguir alguns princípios que são colocados na oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso todos conhecem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. O teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Alguns desses princípios eu quero falar para você. A nossa oração, falar com Deus, passa por alguns desses princípios. E como eu falei, a oração deve ser no secreto. Ela deve ser no secreto porque o Senhor traz recompensa para aqueles que oram e buscam o Senhor no secreto. E eu te desafio a você fazer essa oração, não apenas uma vez na semana, mas ore pela tua família e pela tua casa todos os dias no secreto. Ore pelos teus filhos todos os dias, né? E uma vez na semana, ore junto com eles. Como eu disse, a oração não é repetição, não é uma reza, não é um mantra, mas ela está apoiada em princípios. E o primeiro princípio que eu quero falar aqui é a primeira palavra que a oração que Jesus ensina aos seus discípulos. Pai nosso que está no céu. A oração é você falar com o teu pai. A oração é direcionada a um pai. É um filho falando com o pai. Como você fala com o teu pai, né? Como nós falamos com o nosso pai. Às vezes o nosso relacionamento com os nossos pais não foram tão legais, e por isso muitas vezes nós temos dificuldade de orar, porque a oração é conversar com seu pai, né? E o nosso pai que está no céu, ele é muito diferente do nosso pai terreno. Ainda que o seu pai terreno, como o meu, tenha sido extraordinário, tenha sido uma pessoa de Deus, ele tem suas limitações, né? E o papel de um pai natural é sempre apontar para o Pai Celestial, porque o Pai Celestial é um pai que não comete erros, é um pai que não vai nos frustrar no sentido de que esperamos dele um pão e ele vai nos dar pedra, assim diz a palavra, né? O pai natural já não faz isso, que dirá o nosso pai espiritual, o nosso pai dos céus, né? E a oração é falar com o pai, né? Você precisa compreender que a oração é direcionada a um pai e você precisa falar como se estivesse falando com o pai. Abra o teu coração para o teu pai do céu, né? E a segunda frase da oração é santificado seja o teu nome, né? A segunda fase da oração é a adoração, é dizer o quanto você o ama, o quanto você precisa dele, o quanto ele é importante para você, é declarar a sua adoração ao Senhor,
declarar a sua adoração ao Senhor. Então, adore ao Senhor. A sua oração precisa ser uma expressão de adoração ao teu Pai, né? Dizendo a Ele o quanto Ele é importante para você, né? E quando você estiver reunido com a tua família, ensine a tua família a orar, declarando ao Senhor a importância dele, né? Ensine os teus filhos a orar, declarando quanto Deus é importante, quanto nós precisamos dele. A nossa adoração, a nossa expressão de adoração é muito importante. Nós precisamos reconhecer que precisamos dele. Muitas vezes nós não oramos porque nós não reconhecemos que precisamos de Deus. Nós confiamos tanto no nosso braço, confiamos tanto nos nossos recursos, no nosso trabalho, na força do nosso braço, e não reconhecemos a nossa necessidade de Deus. Por isso não oramos. Então eu incentivo você a orar com a tua família, a você compreender a importância e a necessidade de Deus. Eu gosto de uma expressão que é falada não é falada diretamente na palavra, mas uma expressão de adoração. Ela tem uma figura como de um cachorrinho, quando o seu dono chega em casa e esse cachorrinho vem correndo e lamber as suas mãos, lamber os seus pés. Adoração é isso, é alguém que compreende a importância do seu dono, do seu Deus, né? E quando nós vivemos alheios à vida de Deus, alheios à presença de Deus, nós vivemos a nossa própria vida humanista, baseada nos nossos esforços, distante do Senhor, nós vivemos uma vida sem oração. E no ano de 2024 nós oramos constantemente, nesse ano de 2025 continuamos orando, mas o nosso propósito nesse ano é que você traga a oração para dentro da sua casa, que você seja um agente de oração. Ore pela tua família, e não só ore pela tua família, mas ore com a tua família. Eu profetizo que você será alguém que vai restaurar o altar de adoração, de oração dentro da tua casa, em nome de Jesus. O terceiro princípio da oração que Jesus ensinou venha o teu reino, né? Essa frase, venha o teu reino, ela é clara em buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Que seja feita aqui na terra a tua vontade como é feita no céu. Então é de atrair a vontade de Deus que está no céu para a nossa vida aqui na terra. Eu quero profetizar que você será alguém, não só que entenderá o valor de Deus na sua vida, você vai adorá-lo porque você reconhece que você precisa dele, mas você irá buscar dele a direção para a sua vida. Que seja feita aqui na terra a tua vontade, Senhor, como é feito no céu. Eu preciso saber a vontade de Deus para a minha vida. Eu não posso andar nenhum passo sem saber aquilo que Deus tem para mim e para minha casa. Orar significa buscar a presença de Deus. Eu vi esses dias um pastor dizendo na internet, ele dizendo assim, olha, quando o povo andava no deserto, e nós temos falado sobre isso, né, nesses 4 vídeos, andava no deserto indo em direção à terra prometida, eles tinham uma facilidade, vamos dizer assim. Eles tinham uma nuvem que os protegia do sol e uma coluna de fogo que ficava sobre eles à noite para que eles não sentissem frio, mas não só por causa disso. Essa nuvem e essa coluna de fogo se movia quando Deus queria andar. E aquele povo, imediatamente quando a nuvem se movia, eles levantavam o acampamento e começavam olhando para o céu, andando na direção que Deus queria. E Deus estava os levando para a terra prometida. E nós hoje não temos uma nuvem, uma coluna de fogo, mas é exatamente por isso que nós precisamos orar. É exatamente por isso que nós precisamos juntar a nossa família e dizer assim, Senhor, venha o teu reino. Estabeleça o teu reino. E o que é reino? Se ele é rei, se ele governa, ele diz o que nós temos que fazer, para onde nós temos que ir, ele diz a sua vontade e a sua vontade é cumprida nas nossas vidas. E eu quero profetizar que você vai ter o governo de Jesus, o reino de Jesus estabelecido na tua casa, na tua família, porque você vai buscar a vontade e a presença do Senhor na tua casa e na tua vida, em nome de Jesus. O 4º princípio, ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que você vai buscar do Senhor tudo o que você precisa. Nós muitas vezes buscamos todas as nossas necessidades em tantos outros lugares,
nós confiamos na nossa própria força, no nosso salário, no nosso trabalho, mas eu quero dizer para você que todos os recursos, sejam eles físicos, emocionais, espirituais, em todos os aspectos da sua vida, eles vêm do Senhor Jesus, eles vêm do Senhor Jesus. Então, a nossa oração precisa ser de reconhecimento disso e de pedir para que o Senhor nos dê aquilo que nós precisamos para hoje. E eu quero profetizar que você, esse ano de 2025, será alguém que vai gerar isso dentro da sua casa. Alguém que vai reconhecer. Há muito tempo eu tenho o hábito de todos os dias que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é começar a agradecer. Até porque eu já disse para vocês, eu não sou esse cara tão bonzão assim, né? Eu faço isso porque eu tenho muita facilidade para reclamar, né? Então eu acordo pela manhã e eu começo a agradecer pela cama que eu tô deitado, pela minha esposa que está do meu lado, pelos meus filhos, pela minha casa, começo a agradecer por tudo. Pelo travesseiro que tem imãzinho, que tá debaixo da minha cabeça, por tudo. E de um tempo para cá eu tenho ainda citado um versículo que diz assim: esse é o dia que o Senhor fez, eu me alegrarei e me regozijarei nele. É preciso compreender que todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. E nós precisamos buscar nele o suprimento daquele dia. Porque é o Senhor que fez o dia de hoje. Ele é que preparou. E as misericórdias dele estão sobre a sua vida. Você precisa buscar nele. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o quinto princípio é: perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Então, meu irmão, outro princípio da oração é pedir perdão pelos teus pecados. Reconheça os teus erros, reconheça aquilo que no dia anterior e no tempo até a sua oração você fez que desagradou o coração de Deus. Confesse, dê nome àquilo que você fez. A oração também é um tempo de reflexão e de não só pedir para que o reino de Deus venha, mas de perceber que em algumas áreas da nossa vida ainda estão distantes da presença de Deus. E precisamos pedir perdão por isso. Precisamos reconhecer isso, né? E não só isso. A palavra nessa oração vai dizer que o Senhor não vai nos perdoar se nós também não perdoarmos os nossos irmãos, né? A oração também passa por liberação de perdão, por reconhecer que outras pessoas podem fazer coisas ruins conosco, que nós precisamos liberar perdão. E isso é algo ativo, isso faz parte da oração. O Senhor ainda diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, né? Pelos aqueles que nos fazem mal. Ore por eles, porque Deus quer transformar a vida deles, né? Isso parece algo utópico, mas é algo que pode transformar a nossa vida. Você só vai receber o perdão de Deus na medida que você perdoar aqueles que te ofendem, né? E a oração em família, nesse contexto que nós estamos falando, é uma excelente oportunidade de, mesmo que no meio da oração, você pedir perdão pelos seus filhos, você pedir perdão para os seus filhos, pedir perdão para a sua esposa, de haver perdão uns para com os outros, liberação de perdão uns para com os outros, né? Porque esse ambiente é o ambiente que Deus deseja, né? Talvez naquela semana que passou, muitas coisas aconteceram, brigas, discussões entre o casal, entre os filhos, uma correção, né, que como no vídeo anterior eu falei, a correção ela não traz medo, a correção ela deve trazer consolo, refrigério, né? E se você corrigiu seus filhos de alguma forma que trouxe medo, de alguma forma que não foi adequado, é tempo de você pedir perdão, não pelo motivo da correção, mas pela forma da correção muitas vezes, né? A oração é a oportunidade de perdoarmos uns aos outros e recebermos o perdão de Deus. Nós só vamos ser perdoados por Deus na medida que nós perdoarmos aqueles que também nos ofendem. O sexto princípio é livramento das tentações, né? A palavra de Deus vai dizer que o Senhor nunca permite que passemos por uma tentação sem que também nos dê o escape. E eu quero profetizar que você também vai orar, pedindo para que Deus livre você das situações de tentação, de angústia, de dor. Em nome de Jesus eu profetizo que você vai orar, você vai clamar ao Senhor para aqueles momentos de dificuldade. E o Senhor vai te dar livramento. O Senhor vai te dar livramento. Eu profetizo que nessas suas reuniões de oração em família, o Senhor vai trazer direção e livramento financeiro, emocional, das dores dentro da tua casa, da tua família. Em nome de Jesus, você vai ter resposta de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. E por último, o último princípio da oração
é que a oração é feita em nome de Jesus. Reconhecer que nós só podemos falar com o Pai e podemos ouvir a voz do Pai por causa de Jesus. Jesus é aquele que restaurou o caminho de volta para o Pai, de volta para Deus, né? Só através dele, é em nome dele que nós oramos, né? Lembrar de Jesus, agradecer por Jesus, reconhecer que é no nome dele que nós oramos, é muito importante. E eu queria acrescentar aí, para concluir, um último princípio da oração, é que além de tudo isso, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Orar é falar com Deus, mas é também ouvir a sua voz. E eu quero profetizar que nesse tempo de oração em família, Deus vai falar com você. Ele vai falar através da sua palavra. E eu quero aqui dar um testemunho. Em um dos momentos mais angustiantes da minha vida, em família, nós estávamos numa noite chorando, assim, angustiados. E o Senhor me trouxe a direção, eu peguei o violão e comecei a adorar. Chamei toda a família, a gente começou a fazer um culto familiar. E nesse culto familiar a gente começou a orar e dizer: Senhor, nós estamos passando por um momento tão difícil, nos tira dessa situação. E de repente, é óbvio que eu não dizia com todas as palavras para que as crianças não percebessem tudo que a gente estava passando, né? Mas a gente estava orando, pedindo o escape de Deus em algumas áreas da nossa vida. E Deus começou a usar a boca da Bia. A Bia começou a falar: olha, abre aí o Salmo 120. Eu abri o Salmo 120 e a palavra era uma palavra poderosa que vinha de encontro ao nosso coração. A gente começava a chorar e se alegrar porque Deus estava respondendo. E de repente o Ben começava a cantar um hino. E aquilo era de Deus para nós, refrigério para nós. E daqui a pouco a Bia vinha e falava outro versículo. E a gente abria aquele salmo e lia, e o Senhor falando com a gente. Eu quero profetizar que isso vai acontecer na tua casa, na tua família. É tempo de vocês orarem e de vocês ficarem na presença de Deus e ouvirem a voz de Deus. Porque Deus vai usar a boca de uma criança, Deus vai usar a boca da tua esposa, Deus vai usar a boca de outra pessoa. E Ele vai falar com você, às vezes com a palavra profética, às vezes vai falar pela sua palavra, que é a forma mais clara dele falar. E espere e ouça a voz de Deus. É como se alguém ligasse para outra pessoa e despejasse, começasse a falar: olha, isso eu preciso disso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tum, e desligasse na cara, né? Não esperasse a outra pessoa responder, né? E eu oro para que você ouça a voz de Deus, que você, nesse tempo de portas abertas, o Senhor possa falar com você e com a tua família. Deus possa usar você de forma profética na tua casa, em oração, falando com Deus, mas também ouvindo a sua voz, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que você possa ser um agente de Deus aí dentro da sua casa, que vocês possam orar juntos, Deus possa falar com vocês, trazer livramento, trazer resposta em nome de Jesus. Comente aqui embaixo desse vídeo, curta, né, e compartilhe esse vídeo, para que outras pessoas também possam ouvir, né, e possam receber essa palavra de Deus. Por favor, ouça o chamado de Deus para você como um desafio de orar e ter um culto familiar pelo menos uma vez na semana e falar do amor de Deus para pelo menos uma pessoa por semana durante esse ano de 2025. Eu profetizo que Deus fará grandes coisas na sua vida. No nosso próximo vídeo, na semana que vem, eu vou profetizar sobre a sua vida. Cura, renovo de Deus, assim como temos profetizado durante esses 4 vídeos, através de uma canção. E que Deus te abençoe muito, que você seja um agente de Deus nessa geração. Amém? Deus abençoe você e a sua casa.